O Verbo Entrevista traz nesta semana o vereador de Taboão da Serra, Sandro Aires. Olá, vereador Sandro Aires, obrigado por aceitar o pedido de entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição do Verbo Online, um veículo de comunicação aqui na nossa cidade de bastante repercussão. Quais as leis mais importantes que você aprovou na Câmara Municipal? Aquelas que resultam em impacto positivo para a população de Taboão da Serra. Tenho 14 projetos de leis aprovados de minha autoria nesses 6 anos de mandato. Eu estou no segundo mandato e a gente já tem 14 projetos aprovados, tramitando mais 42 projetos tramitando na Câmara. E o projeto que desses 14, a gente sempre faz um projeto de lei pensando na cidade, né? A gente faz o projeto de lei, quando a gente faz indicação, propositura ou algum pedido ali na Câmara de indicação, a gente indica na nossa região, regional. Mas quando a gente fala de projeto, a gente pensa num todo, para beneficiar a cidade. Projeto esse, que foi o meu, eu costumo dizer, o primeiro projeto de lei foi instituir a prática da capoeira no ensino curricular do ensino fundamental na nossa cidade. E hoje já existe, e mais de diversas escolas já estão tendo o ensino da capoeira. O segundo projeto de lei que a gente aprovou foi um projeto, a criação da Coordenadoria da Criança e Juventude. A gente tem um projeto de lei também aprovado que impactou positivo logo no nosso início de mandato, que foi em 2021, e contribuiu com o governo passado, o acerto de conduta, um TAC de acerto de conduta com a Sabesp, que impactou aí e resultou as malhas viárias, que foi o ressarcimento da Sabesp com os danos que eles vêm causando na nossa cidade. Um projeto de minha autoria que vários bairros recebeu o recapeamento feito pela Sabesp, e na época foi cerca de 15 milhões investido de malha viárias, e a gente conseguiu aqui na nossa região e também na cidade positivamente. Outro projeto de lei também de muita importância e valia para a nossa cidade foi o Fundo Municipal de Transporte, né, que subsidiou depois a tarifa zero, né, criou até o projeto do tarifa zero aos domingos para a nossa cidade. Um projeto de lei de nossa autoria, né? E projeto de leis, assim, hoje, que a gente fala que impactou também positivamente, foi na criação da Coordenadoria da Criança e Juventude, estava lá numa das cláusulas, descentralizar o Conselho Tutelar. E hoje a gente tem o segundo Conselho Tutelar aqui na região do Pirajussara. Então, dentro dos 14 projetos, são projetos que são inteligentes, projetos que vão ser eficientes para a cidade. Eu acredito dessa forma. Não adianta a gente fazer... Eu sempre fui um pouco contra de indicar projeto de lei dando nome de rua, nome de praça. Sempre quis fazer projetos que possa, de fato, impactar ou chegar na ponta na população. Você falou sobre esse projeto do Fundo do Transporte. Agora, os moradores, os usuários do transporte, dizem que é tarifa zero, mas também é ônibus zero, vereador. Ou seja, tem poucos ônibus circulando nos dias de gratuidade. Não está faltando fiscalizar esta lei? O Fundo Municipal de Transporte foi justamente para isso, para subsidiar a passagem da pessoa com 60 a mais, então funciona isso de segunda a segunda, e aos finais de semana, domingo, tarifa zero. A gente tem muita reclamação, tem recebido sim, de fato, muita reclamação que aos domingos está tendo uma redução de ônibus em diversas linhas da nossa cidade, né? Mas tudo isso está sendo constatado pela Secretaria de Trânsito, né? Cada domingo teve aí cerca de R$200 mil de multas na própria empresa, né? Eles têm, então assim, a fiscalização ela passa a ser pela Secretaria de Transporte, porque eles têm toda a relação de ônibus. E a gente tem acompanhado de perto, né? Bora a gente agora tá numa discussão ali sobre a volta desses ônibus, né? Dos finais de semana, que a gente tem notado sim. A gente não pode aqui deixar de falar que realmente a população tem sentido que houve uma redução, né? Só que também entra na questão de contrapartida. A empresa, às vezes, demora para receber do executivo, né? Entra com a questão também de faltar mão de obra de motorista.
foi um tempo atrás, eu fui procurar saber, né, estavam ali com mais de 25 vagas em aberto para motorista para trabalhar na Pirajussara, né? Então tem toda essa questão. Ela recebe o subsídio conforme a catraca roda, conforme o número do montante que isso se dá no final do dia, do final de semana, e isso se dá no montante do mês. Então, quanto menos ela oferece, menos ela recebe, né? A gente entende dessa forma. Mas a fiscalização está sendo feita pela Secretaria, né, de Trânsito, na pessoa do Paulinho, que hoje é o vereador licenciado e secretário de Trânsito da nossa cidade. Sandro, você também, em março, protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei do Centro de Convivência para a Terceira Idade. Mas você também chamou de creche para os idosos. Primeiro, esse projeto foi aprovado já? Não. E como é que vai funcionar isso? Esse projeto não foi aprovado. Ele entra nos 40 e poucos projetos que estão tramitando. Vai para as comissões, vai para a discussão. A gente também conversa muito com o executivo se o projeto é importante, se a gente consegue não deixar aquele... Eu vou falar de mim, né? Eu primeiro costumo fazer um estudo, conversar com o prefeito, com os gestores, para que a gente possa, de fato, o projeto não ficar um projeto aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito e ficar na gaveta. Então, um projeto, hoje, eu vejo de uma relevância muito grande. A gente tem muitos idosos na nossa cidade, as pessoas estão envelhecendo e a gente vê muitas famílias com dificuldade de deixar esse idoso num lugar específico, até mesmo para ir trabalhar ou, de repente, para fazer algumas outras atividades. A gente vê que tem muitos idosos também que sofrem com depressão, porque está dentro de casa com a neta, com o neto, com o filho, e dentro de um centro de convivência para o idoso, não é só uma questão da creche, que o idoso vai ficar lá para o período que a família tem que trabalhar ou fazer qualquer atividade. É justamente pensando na qualidade de vida desses idosos, na questão deles fazer uma atividade desse centro de convivência. Tivemos a informação de que você recebeu um convite do Conselho do Idoso para, enfim, apresentar essa ideia. Você não foi lá? O que aconteceu? Aconteceu, eu acho que foi no dia 30, às 9 horas da manhã, numa segunda-feira. O pessoal me ligou, me questionando se eu iria. Já na terça-feira já tinha passado essa reunião, né? E não deu para mim participar porque eu não tinha visto no meu e-mail, não recebi nenhum WhatsApp. Hoje a gente, nessa correria, para mim poder elaborar essa entrevista aqui, você me mandou um WhatsApp. Se você tivesse me mandado um e-mail lá pelo @ da Câmara, às vezes eu não estaria aqui dando a entrevista para você. E aconteceu de eu não ter participado dessa reunião justamente porque eu recebi por e-mail. Mas você vai lá? O convite. Agora, na próxima, agora já tem uma outra marcada. O presidente do conselho já entrou em contato comigo. A gente vai estar apresentando, porque a gente tem que ganhar força. Eu acho que todo projeto, antes de estar em tramitação, mas antes de aprovar, a gente tem que ganhar força com a população, com os setores. E o Conselho do Idoso nada mais é que luta pelos direitos dos idosos. Então a gente está ali para somar força para que esse projeto possa, de fato, acontecer na nossa cidade. O projeto de lei é viável? Vai ser aprovado? Olha, é um projeto audacioso, porque a gente tem que criar um espaço, a gente tem que ter um espaço hoje para oferecer, de fato, um centro de convivência para esses idosos. Então, assim, a gente tem... aí fica numa questão orçamentária do Executivo, fica na questão da aplicação do Executivo. Eu acredito que é um projeto que o Executivo abraçar, fazer, né, o nosso prefeito engenheiro Daniel, ele vai, de fato, atender uma população muito hoje carente, que precisa desse atendimento, que são as pessoas que já contribuíram com a nossa cidade, já passaram aí, tem história e ficaram na terceira idade. Então, aí, mais que a terceira idade, então naquela fase que precisa de um acolhimento. Vereador Sandro, eu queria ouvir a sua opinião sobre o plano diretor que foi aprovado. Você está de acordo do jeito que foi aprovado? Hoje, sim. Do jeito que chegou, não. Né? Como é que chegou?
Chegou de uma forma que a gente não... Era o plano diretor, ele é um estudo para os próximos 10 anos da cidade, né? E chegou de uma forma hoje, com a vinda do metrô, de várias áreas ali que a gente tem hoje na nossa cidade, Magiana BR, ela ia se virar toda centralidade, né? Toda ali, o que veio da forma que chegou. Ia ficar toda a centralidade, ia beneficiar vários condomínios, várias construção de prédio, e aí esse impacto poderia acontecer imediato, a aprovação do plano diretor. O plano imobiliário hoje ele é aquecido na nossa cidade, a gente sabe disso, que a gente está próximo de São Paulo, né? E com a vinda do metrô, várias áreas, vários galpões hoje que são geradores de renda e emprego, ali Magiana BR-116, foi a minha preocupação. Então eu sempre questionei essa questão. Teve a questão também de vários empreendimentos sem garagem, porque é um projeto que vem aí de grandes cidades que tem o metrô mais próximo. Então, para a população que mora naquela região utilizar somente o metrô, não ter carro, mas é impossível uma pessoa não ter carro e ter que deixar nas ruas. Então, a gente discutiu muito esse plano diretor, né? Teve a questão das ortogas onerosas, né, dentro do plano diretor também, para não ficar uma ortoga generosa, porque a gente sabe que muitos RIVEs, que são as contrapartidas dessas grandes corporativas, né? Não cooperativas, corporativas, que são as empresas habitacionais, às vezes vão lá e entregam 12 mil reais de academia popular. Só que a gente tem que pensar o que hoje? Um grande empreendimento ele vai trazer pessoas morar na nossa cidade que vão precisar de UBS, vão precisar de usar do pronto-socorro, e a gente não tem nenhum terceiro pronto-socorro, né? Então, tudo isso foi discutido dentro do plano diretor e a gente conseguiu, né, um consenso com todos os vereadores, cada um trouxe sua pauta, cada um trouxe sua demanda, né, na parte de habitação, na parte de meio ambiente, e a gente conseguiu aprovar um plano diretor justo. Tanto é que tem uma proposta do projeto de lei a cada 6 meses, se for preciso discutir o zoneamento da cidade, fica de encargo da Câmara chamar essas audiências públicas e discutir aquela região que vai ser modificada. Não adianta a gente modificar todo o plano diretor do jeito que chegou, pensando no metrô que ainda vai vir em 2030, né, 2031. Então, e o impacto poderia ser imediato, né? Porque vários galpões ali poderiam correr o risco de ser comprados, e a gente tem, sabe que ali a margem da BR hoje é um polo de gerador de empregos na nossa cidade. E ainda o metrô não chegou, porque a pessoa vai ter que morar na cidade e trabalhar fora da cidade, né? Que foi ponto positivo. Então, o que ficou? O que ficou ponto positivo, né? Que o zoneamento da cidade, a Câmara vai passar a discutir a cada 6 meses ou quando for necessário a fazer esse zoneamento. Eu achei muito positivo. A questão da gente ter discutido as questões das ortogas onerosas, né? A questão dos RIVERs ser cumprido, de fato, hoje, por um equipamento público. A gente tem aqui um empreendimento vizinho que foi construído aqui no São Judas, na região do São Judas aqui, que é o Embu das Artes, que construiu uma creche e uma escola. Então é isso que nós queremos, que os grandes prédios que vão vir para a nossa cidade também tragam equipamentos públicos que essas pessoas vão utilizar, né? Não só a população local, mas a população toda não ter esse acúmulo de... Hoje está superlotado posto de saúde, pronto-socorro, porque foi crescendo e essas empresas que veio trazendo pessoas para morar na cidade não deu a contrapartida que deveria dar. Você está dizendo que as contrapartidas antigas não eram condizentes com o tamanho do empreendimento? Do tamanho do empreendimento, justamente. A gente tem questões claras aí de alguns empreendimentos que deram 12 mil reais em academia popular. Você coloca uma academia popular, às vezes não está nem na região do empreendimento. Então eu vejo hoje, poderia dar um investimento de uma reforma de uma UBS, de uma ampliação de uma escola na construção de mais salas. A gente tem equipamentos que dá para ser ampliado. Então, hoje, com essas contrapartidas dos RIV, a gente vai conseguir aplicar para os próximos anos.
Além de propor leis, o vereador também tem que fiscalizar. Eu tenho visto que você tem batido bastante contra o descarte irregular de entulho na cidade. O que a Câmara, o que os vereadores podem fazer de concreto para reduzir esta prática? No passado já foi aprovado diversas leis. Hoje, a pessoa que comete a prática irregular de descarte de lixo na rua, ela recebe de 3 a 12 mil reais de multa, se for o veículo. A lei foi adequada também, que se for a pessoa com carrinho de mão, ela leva a multa no CPF dessa pessoa que foi identificada. O que, no meu ponto de vista, o governo municipal, a prefeitura, ela tem que ser mais enérgica na questão de fiscalização, né, com os fiscais de postura, porque muitas obras hoje acontecem, ela tem que ter um planejamento, e a gente não vê hoje pequenas obras acontecendo na cidade, com vários sacos de entulho na porta daquela casa, e não recebeu uma notificação da prefeitura. E aí, quem vai lá notificar? Justamente a pessoa ali um morador de rua, alguém que está ali passando com um carro cortado, que bate naquela casa, identifica aquele entulho, né, e fala, vou me dar qualquer trocado que eu vou jogar em qualquer lugar. E acaba acontecendo isso na nossa cidade. E a gente vê isso acontecer de uma forma que daria para sanar. Um dos problemas era criar a GCM ambiental, né, para fiscalizar esses pequenos construção que tem esses sacos de entulho na porta de alguns moradores, a gente ter a fiscalização de postura mais enérgica, né, porque lei a gente já tem, essa lei, né, de multa que dói no bolso, e ter mais ecoponto na nossa cidade. A gente tem 2, né, a gente luta para ter um ecoponto aqui na região do comunitário. Então, assim, já vai sanar bastante problema se tiver fiscalização. Bora também apresentar um projeto de lei que, na Câmara Municipal, que é o fiscal cooperador, né? A população pode fiscalizar, filmar, identificar. Uma vez essa pessoa recebeu a multa, 20% dessa multa é revertida para a pessoa que acabou denunciando aquele descarte irregular de entulho, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir. Algumas cidades já têm, né, essa fiscalização cooperativa, né, de cooperação da população, e a população acaba fiscalizando, né, porque ela vai ganhar um recurso por isso. Então tem um projeto de lei tramitando também de minha autoria na Câmara. O governo engenheiro Daniel estuda, ou pelo menos cogita, revisar as regras do ecoponto, sob o argumento de que há muitas empresas utilizando do serviço. Empresas que poderiam, né, contratar uma caçamba particular para fazer o descarte regular do entulho. Você defende a revisão do funcionamento dos ecopontos? Com certeza. Se a gente não tiver um controle, vira um descontrole, né? Então tem que ter um controle. Em São Paulo, qualquer ecoponto, o município só pode levar 20 sacos de entulho por dia. Então, assim, a pessoa mais próxima ali, que está na região do ecoponto, ela tem como se locomover com 20 sacos de entulho, 10 sacos no porta-mala, e vai levando aos poucos, e aí tem que ter um controle ali já na entrada, né? E eu vejo que muitas pessoas ainda estão à frente desse trabalho dos ecopontos, que não tem esse controle, né, de controlar a quantidade de saco de entulho, se a pessoa realmente é munícipe da cidade, tem tudo isso. Então eu acredito que qualquer regulamentação que ele faça, qualquer controle que ele faça, é de uma grande valia, porque é um montante diário que entra nos ecopontos. E há um custo alto para a prefeitura. Mas no cumprimento das regras, como é que a gente vai saber que é uma empresa que está fazendo a utilização de maneira irregular? É fácil. Se você tem um cadastro dessa pessoa, caiu no sistema lá que ela já está levando mais de 3, 4, 5 vezes ao mês, ela está ganhando dinheiro sobre isso. E também a identificação daquele material. Um exemplo, a gente tem muita hoje fábricas de gesso que gera vários sacos de gesso por dia, que acaba levando 2, 3 vezes na semana. Então dá para identificar se é uma empresa, se é um munícipe que realmente necessita do serviço. Sandro, como é que você vê esta problemática do entulho, do lixão acumulado ali na usina,
A prefeitura está tentando resolver, mas o problema está gerando muitas consequências para a população da região, inclusive mau cheiro. Com certeza, eu vejo isso muito negativo para a nossa cidade. Isso já vem se acarretando de governos passados, e eu posso falar com propriedade porque eu fui diretor da Secretaria de Manutenção, onde é a usina, e dentro da nossa cidade a gente não tem uma lei regulamentada que possa ter o transbordo de lixo e entulho, né? E ali dentro da Secretaria de Manutenção hoje se tornou, há muitos anos, né, se tornou um transbordo de lixo e entulho. Esses lixos e entulho são retirados de pontos viciados da nossa cidade. Mas se a gente for pegar isso, desde o governo passado, foi cortado a retirada pro Botafora. Então, não foi mais levado para os Botafora e isso foi se acumulando, se acumulando. Daniel assumiu em 2025 já com um acúmulo muito grande. E para ele sanar todo o problema, qualquer licitação que ele abrisse ali ia dar um montante muito alto. Então, o que ele esperou? Né? Teve questão de cooperação do Ministério Público, sobre o montante de que seria gasto para retirar esse entulho, e aí vai se criando ali o churume, vai se criando o gás, vai se criando o mau cheiro, e por baixo disso daí começou a pegar fogo, e conforme vai tirando, vai aparecendo mais fumaça, vai aparecendo mais fogo, porque tem o gás ali acumulado. Pensa, mais de 5, 6 anos, lixo sendo soterrado, madeira, sofá, eletrodoméstico, isso vai girando um gás e vai pegando fogo. Então, está dando uma problemática muito grande ali na região da usina, que é a Secretaria de Manutenção, ali toda a região do Parque Pinheiros, a região do Irapuã, né? Então, a gente vê que aquela população está sofrendo, mas graças a Deus e graças ao esforço do nosso prefeito engenheiro Daniel, o lixão já está saindo de lá, está sendo todo retirado, né? Uma força-tarefa foi criada, muitos pontos viciados estão sendo reduzidos, não estão entrando para dentro da usina, porque eles estão nessa força-tarefa trabalhando dia e noite, né? Tanto a equipe de dia quanto a equipe à noite, fazendo a retirada para o Botafora desse entulho. Quando você fala pontos viciados, são aquelas áreas, aqueles locais em que os moradores sempre depositam o entulho e lixo. Exatamente. Justamente em boca de viela. Hoje tem vielas que são bem organizadas. O morador não deixa, tem a caçamba de lixo, é só o lixo, e não deixa ali colocar um sofá, uma madeira. Mas infelizmente a gente tem pontos até em parede de escolas, UBS. Terrível isso. Então, assim, coloca ali na UBS porque a prefeitura vai tirar. E realmente ela vai tirar, porque ela não vai deixar o equipamento público dela ali, onde vai entrar crianças, onde vai passar pessoas para ir para a UBS. Então acaba se tornando um ponto viciado. A gente não precisa ir muito longe. Aqui na Paulo Augusto de Andrade, a gente tem a UBS do Margarida. E não tem viela, não tem nada ali no entorno. Mas de um dia para o outro, à noite, já aparece um monte de sofá, madeira, e a própria população. E é a população que mais cobra, é a população que às vezes comete essa prática, porque não é a prefeitura que coloca, não é o prefeito, não é o vereador, mas nas redes sociais, e a gente se preocupa com isso sim, com certeza. A gente passa, a gente vê, quando a gente vê na rede social, a gente já pede, solicita para a Secretaria de Manutenção, ajuda nessa fiscalização para poder limpar o local. Acabamos de passar ali em frente à escola Vinícius de Moraes, está uma situação terrível lá. Entre o Vinícius de Moraes e o posto Margarida, que eu acabei de falar. Pois é um ponto viciado. Na Chico Mendes, do outro lado, outro ponto viciado. Se você entrar aqui na entrada do comunitário, na rua Francisco Erasmo de Moura, que é bem na Palmital, outro ponto viciado. Então a gente tem diversos pontos viciados. Por que a gente fala ponto viciado? A prefeitura limpa ali toda quarta-feira. Quando é na quinta, sexta, chega na segunda, terça, tá todo lotado de lixo. Então se torna um ponto viciado. Toda semana a gente vê, constata a Secretaria de Manutenção fazendo essas limpezas. Mas aí se torna um ponto viciado. A população começa a jogar. Então é isso, tem que colocar um fiscal lá, assim, quase 24 horas. Não tem, é impossível colocar um fiscal 24 horas. Eu acredito que a gente tem que colocar as câmeras
de monitoramento nesses pontos viciados. E deixar essas câmeras de monitoramento no local. Se a pessoa vai levar um saco, ela vai levar no carrinho de mão. Um saco, ela vai voltar com o segundo saco. Porque no outro dia que a gente passa, tem 10, 20 sacos de entulho. Então ela vai, o efeito de formiguinha. Dá tempo suficiente para fiscalização de postura ou a criação da guarda ambiental chegar no local e identificar e multar a pessoa que está cometendo esse crime. Sandro, vamos falar sobre a saúde. Você falou agora, em relação ao descarte irregular, sobre a UBS Margaridas. A UBS Margaridas realmente vai se tornar um pronto-socorro municipal, o terceiro da cidade? É a nossa luta, a nossa bandeira. Antes de eu me tornar vereador, eu venho lutando com isso. Pedi para o engenheiro Daniel, logo quando eu concorri novamente com ele agora em 2024, que colocasse no seu plano de governo. Aprovamos na Câmara Municipal. Agora está sendo toda feita a elaboração, porque vai ser terceirizado, vai ser uma OS, que vai cuidar, como tem a OS aqui que cuida do PS Antena, do PS Infantil e da UPA Quiratada, né? E a gente quer um atendimento de qualidade. E para a gente ter um atendimento de qualidade, hoje a gente vai... A prefeitura vai terceirizar, né? Vai ser uma OS para poder ter, de fato, aqui um pronto atendimento e vai se tornar uma unidade mista, porque a gente não... O intuito do governo e a nossa proposta não é acabar com a UBS. Então vai ser um pronto atendimento e ter a UBS no mesmo equipamento. Então vai ser uma unidade mista aqui, que é uma luta do nosso mandato, mas também um esforço muito grande do nosso prefeito engenheiro Daniel. O funcionamento vai ser 24 horas? A gente luta para que seja 24 horas. No primeiro momento vai ser adequado pelo contrato ali, eu acredito até as 22 horas, alguma coisa assim. Eu estou ainda discutindo com a Ailton, com a doutora Raquel e com o nosso prefeito, né? E a minha intenção, o meu sonho é que aqui o pronto-socorro nosso, o pronto atendimento nosso aqui da nossa região periférica possa ser 24 horas. Porque, de fato, a gente vai desafogar o Antena e vai desafogar a UPA. A gente está falando de uma população de 42 mil usuários somente no posto Margarida. A gente tem 42 mil usuários na UBS. Então, uma região populosa que a gente está aqui, que atende São Judas, Margarida, Indiana, Comunitária, Elizabeth, né? E aí a gente fala também que o pronto atendimento vai atender São Moritz, vai atender Panorama, Escândia, vai desafogar o Antena, que é mais próximo nosso, vai desafogar também a UPA. Então, tendo 3 pronto atendimento na cidade, a gente vai ter uma qualidade melhor no atendimento. Agora também não vai atrair os moradores de Embu das Artes? Não vai acabar sobrecarregando também? Mas a gente pega no montante desses 42 mil usuários, quase todos já usam a nossa UBS. Já utiliza do nosso sistema de saúde aqui, porque eles têm ali, para eles chegar no Embu das Artes, eles têm que atravessar a BR-116 se for de ônibus, transporte público. Né? Então, a gente já atende boa parte dessa população. E ela já também passa, essa boa parte da população passa no Antena, passa na UPA. Como é que você avalia a saúde neste momento, no 1 ano e meio de governo do prefeito engenheiro Daniel? Eu avalio positivo em alguns aspectos. Positivo com aqui o SER, né, que foi inaugurado a questão odontológica, foi inaugurado mais um equipamento. Vejo positivo com a questão de fazer essas 3 novas UBSs na nossa cidade, e uma delas foi também da nossa luta, que é a UBS aqui do Sítio das Madres, na Cerro Largo, a UBS do Salete e a retomada das obras da UBS do Três Marias, mas também vai se construir a UBS ali no Maria Rosa. Três Marias seria o Parque Laguna? O Parque Laguna. Né? E aí eu vejo de positivo nesse avanço que ele vai dar para a saúde. Né? Mas eu vejo também que alguns contratos da nossa cidade, como kit de diabetes, algumas questões de remédio,
realmente a população tem reclamado muito com essa entrega desses remédios. Com razão? Com razão. E eu tenho falado com razão porque eu costumo dizer, você casou com a viúva, você assume os filhos. Né? E eu costumo dizer isso, até mesmo na tribuna já falei para o prefeito. O Ailton tem se esforçado bastante, mas eu falo para ele, são 13 UBS. Em 13 dias, se eu fosse o secretário da Saúde, eu tirava um dia para olhar todo o sistema daquela UBS e em 13 dias eu teria um resultado para apresentar para a minha equipe. Por quê? Eu vejo hoje o posto de saúde do Margarida, são 42 mil usuários. O posto do Salete, são 29 mil usuários. E aí a gente tem um posto, vou falar um outro posto que tem 19 mil usuários. Recebe, às vezes, que é o posto aqui do Santo Onofre, 19 mil usuários. Recebe, às vezes, a mesma quantidade de kit de diabetes. No posto do Margarida vai acabar mais rápido, que é 42 mil usuários. O segundo posto vai ser do Salete, para depois... Então, essa dinâmica de distribuição de medicamento deveria ter um controle sobre a população. E eu vejo que eles acabam entregando, né? Já foi discutido, já falei sobre isso, né? E a gente vê ainda a população ainda reclamar com a falta de medicação dentro da UBS. E aí eu falo isso porque a gente tem escutado. E não só a questão da medicação, hoje a questão das consultas. Isso não é só um problema do nosso município. Né? Infelizmente, veio do governo do estado quando ele tirou as especialidades, as consultas de especialidades que as UBS marcava e mandava para os hospitais regionais, né? Hoje fica de encargo do município essas especialidades. Então, o sistema está um pouco ainda, até os municípios se adequar, né? Está um pouco ainda apertado. Igual teve do exame de sangue, né? Que o laboratório era do governo do estado, hoje passa a ser do município. Então, até essa adequação, até a população de fato sentir que foi feito e está sendo elaborado pelo governo, a gente está patinando um pouquinho na questão da saúde. Mas não tenho dúvida que com essas novas UBS, com esse novo pronto-socorro, nesse segundo semestre, que de fato o orçamento que foi elaborado pelo governo engenheiro Daniel vai começar a aplicar também nas contratações como que eu posso dizer, dos contratos, né, que às vezes não estava elaborado dentro do orçamento do Daniel. Hoje já vai estar sendo elaborado no governo Daniel. Então, mas tudo isso vai ser aplicado agora para o segundo semestre. Então, a partir do segundo semestre, a gente está bem entusiasmado e que vai melhorar bastante coisa em questão da saúde. Tem outra questão aqui relacionada às pessoas com deficiência. Você tem alguma ação voltada para esse público? Sim, eu protocolei na Câmara Municipal, sou presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara e estou em luta da criação da Secretaria com Pessoa com Deficiência. A criação dessa secretaria ela vai atender todas as pessoas hoje portadoras de deficiência, todas as pessoas com TEA, as pessoas hoje que têm autismo, né? As crianças autistas da nossa cidade. Então, é um tema muito relevante que precisa ser políticas públicas discutidas de fato com aquela secretaria que tem autonomia para chegar de ponta a oferecer os serviços para essas pessoas. Então, eu estou tramitando na Câmara. Em agosto agora, vou fazer uma audiência pública na qual eu vou convidar diversas pessoas que sabem e entendem do tema, né, para poder nos ajudar com essa aprovação desse projeto na Câmara Municipal. Como eu fui autor da lei que cria a Secretaria da Mulher, e a gente teve êxito, o prefeito colocou em prática. E aí eu espero que com essa ação que a gente vai ter, a gente tenha aí uma secretaria com a pessoa com deficiência na nossa cidade. Vereador Sandro, vamos falar sobre política estadual. Na Câmara, tem alguns colegas que estão fazendo bastante críticas à gestão da saúde estadual, principalmente em relação
ao Hospital Geral do Pirajussara. Você concorda com essas críticas de que o HGP tem prestado um serviço que tem deixado muito a desejar? Com certeza. A gente já teve aqui na nossa cidade administrado o PS Antena, que foi a empresa que hoje administra o Hospital Geral, que é a SPDM. A SPDM hoje ela controla o CROSS, a SPDM hoje ela controla o Hospital Geral, né? E ela criou a fila, que nem o nosso companheiro de Câmara, o Rodney, ele fala, a SPDM hoje controla a fila da morte, porque pessoas estão morrendo esperando o sistema do CROSS fazer uma transferência para algum hospital de referência no estado. E aí a gente vê hoje o governo do estado a cada vez mais com menos investimento na saúde aqui na nossa região. Muito menos investimento. Tirou diversas especialidades do Hospital Geral. O governador tirou diversas especialidades do Hospital Geral. Eu estou com um caso recente agora no Hospital Geral que tem 2 semanas que a pessoa está esperando uma cirurgia de clavícula. A ortopedia é toda sexta-feira, uma vez na semana, num hospital de referência para 1,5 milhão de pessoas aqui que são atendidas nesse hospital. Né? Ele é referência do Tabuão, Imbu, Tapsirica, São Lourenço, só que passou hoje a atender até quase as 611 cidades que tem no estado, porque estão vindo tudo para cá e não está tendo como comportar hoje as cirurgias que estão acontecendo aí, que é só dia de sexta-feira. Então, eu vejo que o governo do estado, ele cada vez mais está deixando a desejar com o nosso hospital regional. Agora, os deputados estaduais é que têm, digamos, obrigação de cobrar do governo do estado. O que tem feito nesse sentido a deputada estadual Analice Fernandes e o deputado Eduardo Nóbrega, que são da cidade? Olha, logo no início do nosso segundo mandato, eu tive em contato com o Eduardo Nóbrega, que é o deputado. Ele fez uma reunião, eu lembro de passagem, foi alguns vereadores e eu estive presente lá dentro do Hospital Geral, né? Ele cobrando melhorias para o Hospital Geral, foi logo em 2025. Agora, no final de 2025 para 2026, a deputada tem feito vários requerimentos, inclusive nossos, de contrapartida nossas aqui cobrando, e ela tem feito ao Hospital Geral, mas quando o Estado deixa de investir, deixa a voz do deputado fica em vão ali, né? Eu vejo que está tudo assim, a Deus dará o Hospital Geral, mas isso é do governo do Estado. Né? O governador Tarcísio de Freitas não está ouvindo? Não tem ouvido essa pauta. E é uma pauta importante, que é a saúde. Né? Na nossa região, o único investimento que vai ter do governo do estado aqui é o metrô, mas é para 2031. E o investimento imediato que a gente precisa é do Hospital Geral. E não está tendo, né? E o que você defende? Eu defendo maior recurso, trocar a empresa. A troca imediata, a troca da SPDM. A SPDM hoje tem feito uma gestão péssima no Hospital Geral. Você entrar no Hospital Geral, está sucateado. Então ele tem feito, mas isso é da empresa que está ali gerenciando. Então ela está ali por muitos anos, a gente sabe que por muitos e muitos anos é SPDM, e hoje esses equipamentos dentro do Hospital Geral estão sucateados. Então, assim, equipamentos que eu falo, maca, você fazer... A gente não pode entrar para filmar, é um absurdo, né? A gente não pode chegar ali para fiscalizar, a gente não pode entrar para filmar, mas eu constatei semana passada, macas enferrujadas, cadeiras quebradas, porta de entrada para os leitos quebrado, torneiras danificadas. Então, assim, o Hospital Geral do Pirajussara está uma calamidade. Vereador Sandro, já que você citou o metrô como o único investimento que está sendo feito pelo governo do estado, vamos falar sobre o metrô então. Em público, em maio deste ano, em um evento na associação da qual você é fundador, você disse que o deputado Eduardo Nóbrega, agora, ao se intitular como embaixador do metrô, é uma grande mentira. Há uma luta, eu acompanho de perto, é uma luta e conquista da deputada Analice Fernandes.
É a mesma coisa aqui, ó. A gente vai ter aqui o nosso terceiro pronto-socorro na nossa cidade, é uma luta e conquista. Desde o início do meu mandato eu venho lutando, protocolando para que isso aconteça na nossa região. A deputada ela se tornou deputada em 2002 e em 2004 já começou a construção da linha amarela lá na Luz. E estação a estação ela veio sempre lutando e governo a governo, governador a governador, que chegasse até Taboão da Serra. Eles se apegam no seguinte fato, no projeto executivo. Se cada estação ela é feito um projeto executivo. A nossa estação seria a última estação, Taboão da Serra, seria o último projeto executivo e ser elaborado pela linha amarela. Então, calhou do deputado Eduardo Nóbrega está como deputado no mesmo tempo que foi feito o projeto executivo. E precisava do governo também, da época, para fazer alguns licenciamentos. Isso foi feito, né? Mas a luta de indicação, de investimento, foi da deputada Analice Fernandes desde o início do mandato dela. Por questão hoje de você estar mais próximo. Eu ganhei as eleições com o engenheiro Daniel. Mas hoje, vereadores que não ganharam a eleição com o engenheiro Daniel estão até mais próximos do que eu. Isso é natural. Não que eu não tenha aproximação, eu tenho toda aproximação, mas eu vejo que tem vereadores que querem estar colado mais ali com o prefeito. Mesma coisa, o Eduardo, ele colou ali no governador e a cada inauguração, a cada conquista que o governo estava fazendo, ele estava ali presente e o governador falava, o embaixador do metrô. Então, assim, ele titulou, né? Pois mas é o governador que está chamando o deputado Eduardo Nóbrega de embaixador do metrô. Mas isso é porque, assim, a gente vê muita ideologia partidária. O Tarcísio, ele vem da extrema-direita. Né? Ele hoje é governador do nosso estado porque foi colocado pelo Bolsonaro. Então eles são muito ideológicos nas questões deles. Se eles são próximos de uma determinada pessoa, eles vão fazer que aquela determinada pessoa seja dessa forma. A deputada Analice Fernandes sempre foi da ala do PSDB na Câmara, na Assembleia Legislativa. Então sempre ele já entrou com essa rejeição. E aí, hoje ela está no PSD, mudou de partido, a janela aconteceu agora, mas não teve essa tão aproximação do governador. Existem os deputados mais próximos, os vereadores mais próximos do governo, e assim é natural, entende? Você diria que o governador não está sabendo reconhecer a luta, o papel da Analice na luta do metrô? Ele pode até reconhecer, porque ele sabe a luta da deputada Analice Fernandes. Ele sabe, eu acredito que ele pode até reconhecer, mas de fato eles tiram aqueles cortes de falas, né? E acaba ficando os memes aí, o embaixador do metrô. Sandro Aires, nós recebemos uma informação de que você é candidato a prefeito depois da possível reeleição do engenheiro Daniel. Procede? Olha, eu acho que isso é um desejo, um sonho de qualquer parlamentar na Câmara Municipal, de qualquer vereador, porque ninguém quer ficar somente com o vereador. Eu venho fazendo um trabalho ao longo do meu mandato que a gente vem lutando por isso, né? Eu acredito, só que assim, a gente tem que ter grupo, tem que ter base, né? Hoje eu sou do grupo do prefeito engenheiro Daniel, vou estar na reeleição com ele em 2028, sem sombra de dúvida, compondo como candidato a vereador de Taboão da Serra, a não ser se um dia aparecer uma pesquisa aí, a gente receber o convite para vice, mas não é a intenção. A intenção é ser grupo, base do governo engenheiro Daniel, e a sucessão é natural, a sucessão de 2032 vai ser natural, novos nomes surgir, e eu pretendo estar com o meu nome acalorado na cidade. Hoje estou muito próximo da deputada Analice Fernandes, tenho total apoio da deputada Analice Fernandes, tenho total apoio do nosso ex-prefeito, que é um mestre, Fernando Fernandes, né? A gente vem construindo isso, mas o futuro a Deus pertence. E nessa candidatura a prefeito, você conta com o apoio de quem?
O que nem eu acabei de dizer. Hoje eu apoio a deputada Analice Fernandes na expectativa de ter um apoio futuro na nossa candidatura a prefeito em 32. Você conta com o apoio do engenheiro Daniel? Possivelmente sim. Ele vai ter cumprido com seus 8 anos de mandato. Novos nomes vão surgir. Com certeza vão surgir. E aí ele vai fazer uma avaliação. Com certeza, eu sou muito próximo ao engenheiro Daniel. É um cara super parceiro do meu mandato. Sou parceiro do mandato dele no executivo. Tenho sido parceiro na Câmara Municipal. E vamos ver como que vai ser o posicionamento das novas figuras que vão aparecer para 32. Caso o engenheiro Daniel não apoie você para prefeito, qual que vai ser a sua posição? Eu falei para ele da seguinte forma, e digo, não tenho sombra de dúvida de dizer, serei candidato com o apoio do prefeito ou sem o apoio do prefeito. Serei candidato como sucessor do prefeito ou contra o sucessor do prefeito. Sem sombra de dúvida. Eu terei o meu terceiro mandato, cumprido com o meu terceiro mandato. E aí, espero, né? A gente tem que passar por 28. Espero ser reconhecido nas urnas em 28 para que um dia eu possa cuidar da minha cidade onde eu nasci, cresci, moro e, de fato, um varredor de rua chegar ao executivo. Há aproximadamente um ano, você falou comigo, nos concedeu uma entrevista e deu uma nota para o governo engenheiro Daniel. Até então, com um pouco mais de 6 meses de governo. Agora, com 1 ano e 6 meses de gestão, qual que é a sua nota ao governo engenheiro Daniel? Posso dar sem sombra de dúvida uma nota 10 para o prefeito engenheiro Daniel, porque ele vem acertando em tudo. Na questão de buscar recursos para a nossa cidade, há muitos anos a gente nunca viu um montante de recursos. Quando ele dá entrevista ali que trouxe 5 milhões para a saúde, 10 milhões para investimento de asfalto, e trouxe recursos de deputados federais, do governo federal, isso é importante. Então eu vejo que ele tem se esforçado bastante. Embora esses recursos ainda são emendas que vão cair, que vão acontecer. A gente fala de um montante aí de quase 170 milhões de investimento ao longo desses 4 anos, desses 3 anos que ele vai ter aí de mandato. Então, eu classifico hoje uma nota 10 ao nosso prefeito engenheiro Daniel. Vereador Sandro, gostaria de falar sobre a presidência da Câmara. O vereador Ronaldo Ornishi é candidato à presidência da Câmara em 2027 e 2028. Como é que você vê o nome dele para comandar o Legislativo? Olha, eu não tenho sombra de dúvida que tem a sapiência, tem a inteligência, é um jurista, ele é formado, e não tenho sombra de dúvida que se ele realmente for o presidente, né, da Câmara Municipal, ele vai fazer um bom trabalho e vai deixar a Câmara sempre forte do jeito que sempre deixou. A Câmara em Taboão da Serra, né? Você o apoia? Eu tenho total apoio. Hoje vão se formando grupos na Câmara, né? Eu faço parte do grupo da presidência, na qual o Carlinhos do Leme faz parte do grupo da presidência, o Ronaldo Nishi faz parte desse grupo da presidência, né? O Galo faz parte desse grupo da presidência, o Nesito faz parte do grupo dessa presidência, o enfermeiro Rodney faz parte e também o ex-vereador vereador licenciado Paulinho faz parte do grupo da presidência. O grupo da presidência já existe, né? Dentro desse nome, a gente tem hoje, possivelmente, o Paulinho e o Onishi. Eu estou muito mais próximo e natural do nosso companheiro Onishi, o decano da casa hoje. O Paulinho, então, se mantém candidato? Acredito que sim, sempre vem falando comigo, né, conversando comigo, que é candidatíssimo a presidente da Câmara Municipal. Mas eu não tenho problema nenhum de deixar aqui o que eu já não vou dizer que foi acordo ou prometido, mas eu tenho hoje um apreço muito grande pelo Ronaldo Onishi ser o nosso presidente da Câmara pela alternância de poder. O Onishi é um candidato adequado. Inclusive, no último ano do atual governo, engenheiro Daniel, em vista da sucessão, já que ele vai, se ele for eleito presidente,
ele vai comandar o Legislativo até 2028? É interessante para o prefeito Engenheiro Daniel? É um cara sensato, um cara hoje que não tem dificuldade com nenhum vereador na Câmara, tem passe livre com todos os vereadores. Não vejo dificuldade nenhuma de tramitar um projeto do Executivo no comando do Onish como presidente. E o Paulinho, seria problema? Também não, hoje faz parte do mesmo grupo, faz parte do grupo do Engenheiro Daniel, não vejo problema nenhum o Paulinho ser o presidente da Câmara e querer barrar o governo, um governo que ele defendeu, um governo que está aqui, hoje ele é secretário desse próprio governo, fez parte, eu acredito que daqui um mês, 2 meses ele retorna para a Câmara, será candidato, se ele tiver êxito, não vejo problema nenhum ele ser parceiro do Executivo. Vereador Sandro Aires, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.